Olá, eu sou Charles Michael de Almeida Mota. Vou apresentar para vocês o artigo Narrativas Impertinentes sobre Gênero e Sexualidade nas Escolas da Roça. Sou bolsista FAPESB, doutorando no programa de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade, o PPG Educ, membro do Grupo de Pesquisa Docência, Narrativa e Diversidade na Educação Básica, Diverso, da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Então, sobre a introdução, são inúmeros os desafios que professores e professoras de escolas da roça enfrentam quando se trata a respeito das questões de gênero e sexualidade nos espaços da escola, pois além de não terem aprofundamento nessas discussões e temáticas, os professores e professoras da educação básica necessitam realizar enfrentamentos em vários sentidos. Isso quando se autorizam a acolher em suas aulas qualquer discussão que tenha referência com as questões mencionadas. Este texto versa sobre uma pesquisa em andamento, considerando o percurso de um processo de doutoramento que se encontra em fase de realização das primeiras entrevistas com professores e professoras da educação básica, tendo sua centralidade nos processos de vida das pessoas que vivem na roça, propondo-se um movimento de compreensão e interpretação que leve em conta a subjetividade dos sujeitos. Busca-se investigar como professores e professoras de escolas da roça compreendem e produzem experiências de vida, formação, profissão, com a diversidade de gênero e sexualidade. Os percursos metodológicos eles se apresentam através da pesquisa narrativa, a abordagem qualitativa. Dispositivos de pesquisa são a entrevista narrativa, rodas de conversa e textos de campo. Os colaboradores da pesquisa, nesse texto, figuram como uma professora e um professor. A perspectiva de análise, nós tomamos a interpretativo-compreensiva. Narrativas impertinentes. Por que esse nome, esse título? Por se colocarem como provocações para que venham à tona receios, medos, incompreensões e outros elementos que não são tão tranquilos para serem narrados, considerando que ainda vivemos em comunidades conservadoras que somente agora, com as convocações inerentes aos movimentos dos grupos compostos pelas minorias políticas, temos pequenas brechas e fissuras para narrar sobre quem somos e como pensamos. Narrativas que revelam as questões de gênero e sexualidade na escola da roça. Conforme as narrativas do professor Sebastião, há um grande receio em tocar nas questões que se referem ao gênero e sexualidade no âmbito da escola, principalmente em escolas de comunidades rurais, em que as famílias ainda pressionam a escola e professores no velamento dessas questões. Eu acho que a escola não trabalha, tipo assim, para conversar com o pai e a mãe, pois o próprio pai já não aceita. Digamos que o professor perceba o trejeito, mas o professor tem medo, não tem coragem de conversar com o pai, com a mãe em relação a isso, porque sabe que vai ouvir alguma coisa. O pai não vai gostar, justamente por causa dessa dessa discriminação. Mesmo o pai acha que o filho não vai ser. Eu acho que os pais, em vez de tomar posição, vai tipo levando. De repente, forma-se uma bola de neve. Ele não pode mais dar jeito e não quer aceitar. O certo seria aceitar. Excerto da entrevista narrativa de Sebastião, em 2019. Então, uma parte considerável dos professores e professoras do ensino fundamental tem expressado preocupação referente às várias situações geradoras de violência física e simbólica para com aqueles e aquelas que não se encontram dentro dos parâmetros da normalidade e heteronormatividade. Isso tem desencadeado inúmeras reflexões que vêm resultando em posições que são convergentes, em alguns casos, e em outros divergem de tal modo que chegam
a nos trazer sentimentos de impotência diante da realidade existente. Há uma coibição das ações que tem sido promovida nos espaços escolares sobre as questões de gênero e sexualidade e demais vertentes da categoria diversidade. Quando esse movimento acontece, a diversidade é esvaziada, perdendo seu sentido como um princípio da formação docente, como podemos notar nas narrativas da professora Damiana. Essa semana mesmo tinha um menino que falava que quando ele casar não queria ter filhos e que se tivesse filhos e fosse mulher não queria de jeito nenhum. Percebo que é coisa de casa, é coisa que os pais não esclarecem para ele, que tem que respeitar o outro, não importa se for menino ou menina, tem que respeitar. Isso reflete porque ainda tem aquele preconceito na parte dos pais. E na escola, quando a gente tenta falar, os pais já têm aquela ignorância, dizendo que ninguém precisa saber disso ainda. O filho está novo e não precisa saber dessas coisas. A gente percebe que é falta de esclarecimento. Excerto da narrativa de Damiana, de 2019. Em meio a tudo isso que permeia o contexto, não somente as escolas da roça, encontram-se os sujeitos de gênero e sexualidade que vão construindo suas concepções de vida centradas nas orientações provenientes das bases heteronormativas, que imperam numa sociedade composta por sujeitos da diferença. Então, como considerações finais, nós temos que as escolas da roça, nelas há uma demarcação de fronteiras quando se trata das questões de gênero e sexualidade. Isso se institui como um assunto velado nos espaços das escolas da roça, pois professores e professoras não se sentem preparados para fazer enfrentamentos necessários, apresentando timidamente alguns entendimentos sobre essa temática, destacando que a ausência de formação com abordagem nas questões de diversidade contribui para que não avancem nessas discussões. Por compreender que somos sujeitos do discurso, da performatividade, portanto, sujeitos de linguagem, é importante reiterar também que o gênero, o corpo, é efeito do desejo e atende a variados modos de estar dentro de um parâmetro constituído por aquilo que havíamos desejado para a nossa condição de ser. Encontra-se fundamentado numa organização do discurso e da lei. Nisso, os sujeitos vão transitando e construindo o gênero ou os gêneros que conseguem e compreendem como condição de vida a partir de uma estrutura imaginada ou incorporada, encenada. Fico aqui e agradeço pela atenção de vocês.